Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes de começarmos a nossa mensagem, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada mensagem, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais. Espalhe o evangelho do Senhor àquelas pessoas que você conhece, para que eles também possam sentir o impactar de Deus na vida deles, da mesma forma que você sente o impactar de Deus através dessas mensagens que você assiste no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O tema da nossa mensagem de hoje é atendendo aos comandos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A reflexão dessa mensagem nos diz: quantas vezes em nossa vida espiritual focamos em atividades religiosas, serviços na igreja ou rituais de devoção, mas negligenciamos o simples ato de obedecer a Deus e principalmente aos comandos específicos dele para conosco. O profeta Samuel nos lembra que Deus valoriza mais nossa obediência do que qualquer sacrifício ou oferta que possamos fazer. A obediência é uma expressão de amor. Em 1 João capítulo 14, em João capítulo 14, versículo 15, Jesus declara: se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é um mero cumprimento de regras, mas uma resposta de amor ao Deus que nos amou primeiro. Estamos nesse atendimento, quando estamos atendendo aos comandos de Deus, estamos demonstrando que confiamos em sua sabedoria, que cremos em seu caráter e que valorizamos seu senhorio sobre nossas vidas. A pergunta que essa mensagem faz para nós nesse contexto é a seguinte: em que áreas da nossa vida nós temos colocado sacrifícios religiosos acima da simples obediência à voz de Deus? Traduzindo essa pergunta, é preferível que obedeçamos às ordens de Deus, aos comandos de Deus, do que sermos corrigidos por falta de obediência? E os desafios da obediência são bem claros e objetivos. A obediência raramente é fácil. Pode exigir que abandonemos nossos planos para abraçar os planos de Deus. Que confiemos quando não entendemos o propósito e andemos pela fé, não pela vista. Renunciemos ao controle e à nossa própria vontade. É só lembrarmos do que aconteceu com Abraão, que obedeceu ao chamado de Deus para deixar a sua terra sem saber para onde ia. Ou Noé, que construiu uma arca em terra seca enquanto era ridicularizado. A obediência frequentemente nos coloca em posição de vulnerabilidade, mas é precisamente nessa posição que experimentamos a fidelidade de Deus. E aí sim, a obediência imediata e completa nos traz a observação de como os discípulos responderam ao chamado de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 20, está a descrição: e eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. A verdadeira obediência é caracterizada por imediatismo. Não ficarmos procrastinando quando Deus fala para conosco. Às vezes Deus pede para fazermos algo naquele momento, às vezes somos induzidos ou conduzidos para executar uma determinada atividade, um determinado procedimento que nós sabemos que é algo da parte de Deus e ficamos deixando para depois, deixamos para lá, ou um outro momento eu faço isso aqui.
nós avaliamos por nós mesmos que não seja interessante executar aquele procedimento naquele momento do pedido de nosso Deus. Mas Deus vê as coisas de uma forma diferente. Quando Ele pede para você obedecer, é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você cumprir com as ordenanças divinas do que estar padecendo. Ah, pastor, mas o senhor quer dizer com isso que Deus é exigente? Deus impõe ordens? Se não fizermos a vontade e o gosto de Deus, Ele vai nos punir? Não é isso que a Bíblia menciona. A Bíblia nos menciona que é preferível uma determinada sã obediência do que sofrermos consequências. É preferível que você tome atitudes corretas, faça as coisas perfeitamente, do que você ficar quebrando a cabeça, tentando corrigir seus erros, suas falhas. Nessa situação você não está mostrando integridade, você não está mostrando maturidade para com os seus procedimentos diante de Deus. E existe uma situação, a situação da humildade, que através dela devemos reconhecer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, são melhores do que os nossos, são perfeitos. Lembra de Saul? O rei Saul perdeu o reino por causa da desobediência. Ele desobedeceu às ordenanças de Deus e por isso ele foi punido. Ele perdeu o reino dele. Aparentemente, ele obedeceu em uma determinada parte, em um determinado momento, mas modificou o comando de Deus conforme a sua própria conveniência. Deus queria que ele fizesse de uma forma e ele achou por bem modificar a forma e o gosto de Deus para acatar e fazer conforme o seu bel prazer. Isso nos alerta de que não devemos e não podemos ter uma autoridade, uma autossuficiência para editar, para modificar os comandos divinos. Temos que obedecer perfeitamente aos pedidos de Deus. Se Ele quiser que você faça dessa forma, você faça dessa forma. Se Ele quiser que você vá por esse caminho, você vá por esse caminho. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele cuida das coisas perfeitamente muito melhor do que nós. A Bíblia está repleta de promessas. A Bíblia está repleta de promessas ligadas à obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra. Este registro está lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Ou seja, tudo na base da obediência, tudo na base da confiança, da credibilidade, tudo na base da fé em Deus. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim diz o Senhor no livro de João capítulo 15, versículo 10. Ou seja, mais uma vez, o foco da mensagem é obediência. A obediência, ela traz proteção, ela traz direção, ela traz um propósito, mais do que bênçãos materiais. A maior recompensa da obediência é a intimidade com Deus. Quando obedecemos, caminhamos em alinhamento com a sua vontade e experimentamos a profunda satisfação de cumprir nosso propósito designado. Por isso que eu digo para você, obedecer às ordenanças de Deus, aos desígnios de Deus, é melhor do que nós estarmos quebrando a nossa cabeça para corrigir as nossas falhas. Eu sempre tenho dito nas mensagens que existe a vontade e a permissão de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, somos abençoados com mais celeridade. Quando queremos fazer a nossa própria vontade, Deus permite que algumas coisas aconteçam para podermos entender que não somos autossuficientes. Nós somos dependentes dele. Foi ele quem nos fez, foi ele quem nos criou. Ele sabe perfeitamente os momentos precisos e possíveis de quando fazer intervenção em nossa vida para podermos obedecer às ordenanças dele. E podemos aplicar isso em nossa vida. Vamos examinar a nossa vida e ver se há algum comando específico de Deus que nós temos negligenciado ou obedecido parcialmente. Amar ao próximo, cuidar dos órfãos, das viúvas, ser piedoso, ser caridoso. Quem tem fome e sede de justiça alcançará a misericórdia de Deus, alcançará os benefícios de Deus. O que é ter fome e sede de justiça? É você ver as coisas acontecerem da forma humana
sabendo que aquilo está errado, e você não se conformar com aquela situação. Sabendo que uma pessoa está sendo severamente penalizada, castigada por algo que ela não merece sofrer, e você deixar para lá, fazer de conta que não viu nem ouviu, só porque não foi com você, aí é onde está a situação. Se você tem a dignidade de procurar fazer as coisas certas e fazer com que as pessoas também pratiquem a justiça, Deus se agrada desse seu comportamento. Pequenos atos de obediência se desenvolvem com a prática, começando a obedecer a Deus nos pequenos mandamentos, nos pequenos detalhes, nas clarezas específicas das Escrituras Sagradas. Cultivar um coração aberto, pedir a Deus que revele áreas onde estamos desobedecendo em nossas vidas através do Espírito Santo. Quando eu sempre digo aqui nas orações, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos exorte, nos corrija, mostre-nos onde nós estamos falhando para podermos corrigir as nossas falhas e sermos mais obedientes a Deus, é um ponto favorável para a nossa vida espiritual. Devemos sempre estar obedecendo a Deus em tudo o que for preciso e possível. Porque Deus se agrada de um filho obediente. E se preciso for, vamos buscar apoio espiritual. Compartilhar nosso compromisso de obediência com as pessoas, contar os nossos testemunhos, as bênçãos que temos recebido da parte de Deus através da obediência, para que possamos influenciar as pessoas a também obedecerem a Deus. E aí sim, você vai ver que Deus vai se agradar, Deus vai se alegrar poderosamente com o seu comportamento, com os seus procedimentos. Nós gostamos perfeitamente quando os nossos filhos nos obedecem, quando eles seguem as nossas orientações, as nossas recomendações. E porque Deus, sendo nosso Pai Supremo, sendo nosso Pai Superior, não vamos obedecê-lo também? Você acha que Deus não se agrada de quando obedecemos a Ele? Ou você acha que Ele faz de conta que não viu as nossas falhas, os nossos deslizes e deixa para lá? Não vai nos punir, não vai nos corrigir, sendo Ele um Pai amoroso, um Pai piedoso, um Pai misericordioso. A própria Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, se existe uma determinada correção, se existe uma determinada punição para as suas falhas, é Deus que está te amando. E dessa forma, Ele quer que você ande sempre pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho do amor, em retidão a Ele. Vamos cumprir cada vez mais a palavra de Deus, vamos meditar cada vez mais nas Santas Escrituras, o manual de instrução da nossa vida espiritual, para que possamos sempre estar obedecendo ao nosso Deus, para que possamos sempre estar agradando a vontade dEle, alegrando ao coração dEle. E aí sim, nós seremos extremamente abençoados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Reflita nessa mensagem, medite plenamente nessa mensagem e atenda aos comandos de Deus. Obedeça às ordenanças do nosso Senhor. E você vai ser bem-sucedido, você vai ser deveras abençoado no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, nos acompanhe em oração. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia para conosco. Nós queremos te pedir perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas desobediências, das práticas que nos levaram a pecar. Nós queremos te pedir pela tua infinita misericórdia que o Senhor se compadeça de cada um de nós, purificando-nos com o sangue de Jesus Cristo, o qual nos limpa de todo o pecado. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, inclina os teus ouvidos ao clamor do teu povo, ouve, atende às nossas orações. Te peço humildemente que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada ser, abençoando-os poderosamente em nome de Jesus, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção sobre essas vidas, Pai. Que possamos sentir a tua presença cada vez mais
bem juntinho de nós, e que o teu Espírito Santo não se afaste das nossas vidas, que ele possa sempre nos orientar, nos instruir, e se preciso for, nos exortar, nos corrigir, nos punir quando desobedecemos, quando praticamos qualquer coisa que não vem da tua parte, que não vem do teu coração. Queremos sempre estar te alegrando, meu Deus. Queremos sempre estar alegrando o teu coração. Queremos sempre estar em obediência à tua palavra, às tuas santas escrituras. Queremos cumprir com todos os desígnios advindos da tua parte para nossas vidas. Queremos ser filhos obedientes e nos comportarmos como tal. Pois nós sabemos que o Senhor, nosso Pai Celeste, nosso Pai Todo-Poderoso, se alegra e se agrada quando os seus filhos lhe obedecem. Deus eterno, Deus querido, que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer, que os anjos do Senhor possam estar ao seu redor, livrando você e lhe guardando de todos os males. Mais uma vez eu oriento, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação do YouTube quando postarmos mensagens novas, vídeos novos no canal. Comente em cada vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, enfim. Onde você tiver uma conta de uma rede social, evangelize as pessoas. Diga para elas que elas também precisam obedecer à voz de Deus. Deixe Deus te usar como uma ferramenta de utilidade nas mãos dele. Seja um canal abençoador a essas pessoas que você conhece. E assim nós estaremos divulgando o reino de Deus. E assim nós estaremos engajando a palavra do Evangelho às pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.